Thomas Edison realizou mais de 1.000 patentes nos Estados Unidos. Uma patente, no campo jurídico, é a denominação de um documento atribuído ao autor ou ao inventor que detém os direitos de sua produção, que é a sua propriedade, podendo assim impedir que outros recriem o seu invento ou refaçam a sua ideia, dando crédito a si mesmos ao invés de valorizar o criador da mesma. O objetivo de uma patente é proteger um novo produto de pessoas que possam colocá-lo no mercado a preços mais baixos do que aquele que realmente vale. Edison foi acreditado na invenção do cinetoscópio, embora a maior parte do trabalho tenha sido feita pelo seu empregado William Dickson, como vimos na primeira parte. Pelo fato de Edison ter registrado tantas patentes, inclusive na criação de filmes e a tecnologia empregada para as salas de cinema, ele convenceu outros detentores de patentes a criar uma empresa chamada Motion Picture Patent Company, ou sua sigla MPPC, onde seus membros só venderiam seus produtos a quem fizesse parte dessa associação. O MPPC controlava as patentes de câmera de cinema, produção de rolos de filme, os estúdios que faziam esses filmes e os seus projetores. Dessa forma, a empresa tinha também a imposição de acordos de licenciamento com os distribuidores e teatros, determinando quem exibiria os filmes e onde exibiriam. Em 1908, nos Estados Unidos, quem gostaria de lucrar com o cinema de alguma forma teria que se submeter a Thomas Edison e, consequentemente, a sua empresa, a MPPC. A empresa tinha práticas controversas, chegando ao ponto de contratar a máfia para fiscalizar qualquer pessoa que lucrava com filmes sem o consenso de Edison. Mas em 1902, os homens de Thomas Edison subornaram o dono de um teatro em Londres para que assim pudessem conseguir de forma ilegal uma cópia do filme Viagem à Lua, do diretor George Mills, filme já abordado nessa primeira parte. A cópia foi comprada por míseros 10.000 francos, algo em torno de R$32.000 nos dias de hoje. Tendo essa cópia em mãos, Edison fez centenas de outras cópias do filme para revender sem o consentimento do seu criador George Mills. Enquanto a empresa de Thomas Edison lucrava sem parar com a distribuição do filme nos Estados Unidos, Mills foi à falência. Tendo conhecimento de todos esses fatos, muitos da indústria do cinema, conhecidos como independentes, escolheram fugir da empresa de Thomas Edison, da máfia contratada por ele e da enorme burocracia que pairava no momento. O estado escolhido para se recriarem foi lá na Califórnia, mais especificamente na cidade de Los Angeles. Alguns dos primeiros estúdios da então Hollywoodland abriram por volta de 1915. A terra era barata e a mão de obra era abundante. Hollywoodland nasceu de um desejo de evitar as reclamações intelectuais de propriedade de Thomas Edison e de sua empresa, e rapidamente se tornou a capital mundial da indústria cinematográfica. Sem essa fuga, a indústria do cinema como conhecemos hoje nunca teria existido. O líder dessa fuga, para que pudessem reconstruir suas vidas e serem profissionais do cinema independente, foi H.J. Wintley. Wintley também foi responsável por fundar em 1923 o hoje mundialmente famoso letreiro de Hollywood, que na então era Hollywoodland. O nome Hollywood é inspirado no nome de uma fazenda que pertencia a uma família que vivia na região na época. Wintley decidiu adicionar as 4 letras L-A-N-D, formando Hollywoodland, porque no primeiro momento a exposição do nome Hollywoodland serviu como propaganda para divulgar um novo loteamento residencial em Los Angeles. Mas o letreiro não era para ser permanente. Na verdade, era para durar somente 18 meses de exposição, mas com a expansão em grande escala do cinema e sua aparição em diversos filmes, a prefeitura decidiu mantê-lo, coisa que acontece até hoje. No dia 16 de setembro de 1932, a atriz Peggy Entwistle,
que morava com seu tio na região próxima ao letreiro, disse que iria até a farmácia. Porém, subiu na letra H do letreiro e se suicidou, jogando-se de lá. No outro dia, houve uma ligação anônima avisando a polícia sobre um corpo encontrado próximo ao letreiro, além de roupas e um bilhete suicida que dizia: "Tenho medo de ter sido uma covarde. Desculpem-me por tudo. Caso eu tivesse feito isso há muito tempo, eu teria me poupado de tanta dor." Assinado P.E. Segundo alguns moradores da região, Peggy assombra o símbolo perfumando o lugar com seu perfume favorito, a gardênia. Para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso à área do símbolo, o terreno, que é áspero por natureza, foi cercado por algumas barreiras. Para aumentar ainda mais a segurança, nos anos 2000, o Departamento de Polícia de Los Angeles fez a instalação de um sistema de vigilância com câmeras e a detecção de movimento. Um alarme dispara caso ocorra algo dentro do perímetro. Em 1949, as letras LAND foram derrubadas sem motivo aparente e sem motivo oficialmente dito. Na década de 70, deteriorado e sem manutenção alguma, várias celebridades resolvem acumular um valor para que não só o letreiro fosse reformulado, mas também que as letras aumentassem de tamanho, passando de 9 metros para 12 metros de altura. O primeiro filme todo rodado em Hollywood chama-se The Power of the Sultan, ou traduzindo ao pé da letra, O Poder do Sultão, de 1907. Lá em 1914, surgiu o primeiro grande estúdio, que foi a Paramount Pictures. Graças ao que Thomas Edison fez com George Mills, Edison é considerado o primeiro pirata e exigia que ninguém o passasse a perna. E foi assim que Hollywood nasceu, da pirataria. E agora quer proibir que baixem seus próprios filmes, mesmo sabendo que não se fazem mais necessários os custos de produção de DVDs, apenas das obras em si. Quer dizer, das filmagens, da roteirização, edição, direção, os atores, etc. Piratear pode levar alguém à falência, realmente à falência, como foi no caso de Mills. Mas tudo isso é muito diferente do que vem acontecendo hoje em dia. Assistir filmes pirateados é errado, sem sombra de dúvida, mas a própria Hollywood nasceu para escapar das amarras desses direitos autorais. E agora, cerca de 100 anos depois, as associações dos estúdios hollywoodianos tentam implantar uma perseguição sem dó e sem piedade a todos que baixam seus filmes de forma irregular, burlando o pagamento de direitos autorais. Movido pela ganância, Thomas Edison quase destruiu o cinema antes mesmo do seu nascimento. E agora, Hollywood tenta fazer o mesmo. Em 1914, nascia um filme chamado Mabel's Strange Predicament, conhecido no Brasil como Carlitos no Hotel. Feitos pelos famosos estúdios Keystone, um dos primeiros nos Estados Unidos, a película era uma comédia muda que contava a história de um bêbado que entra em um hotel para usar o telefone, porém sem um tostão no bolso para que pudesse usufruir do aparelho. Começam assim as confusões que acabam envolvendo outras pessoas numa série de desentendimentos engraçados. O filme era a estreia de um personagem chamado The Tramp, vagabundo em português, assim como era a estreia do ator que o interpretava, Charles Chaplin.